Mas vamos começar falando dessa intertemporada aí, Edmundo. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? O Vasco cogitou ir para Atibaia, de repente sair da cidade do Rio de Janeiro, né? Mas ficar no estado, tá vendo como vai fazer, como funciona, né? Com a logística do Vasco. O que você acha? Você acha importante, de repente, o Vasco fazer uma outra pré-temporada ou uma intertemporada? Vai ser quase que obrigatório fazê-la, né? Porque o Vasco só volta a jogar no dia 13 de abril. Né? O Vasco foi eliminado domingo passado, no dia 17. São quase 30 dias em que o Vasco vai ficar sem ter uma partida oficial. Então, é necessário que se faça uma intertemporada. Não dá para deixar o cara de molho em casa. Você vai treinar. Tem que treinar e treinar forte. Os atletas têm pouco tempo, principalmente quando os jogos são quarta e domingo, com viagens, concentração, essas coisas. Os atletas têm pouco tempo para ficar com os seus familiares. Então, sair da cidade do Rio de Janeiro e fazer uma intertemporada em um outro lugar, né, tipo em Atibaia, por exemplo, como está sendo cogitado, é sempre ruim, porque é bom para a parte física, é bom para você estar ali concentrado nos treinamentos, mas é ruim para o psicológico. Então, o atleta gostaria de treinar em tempo integral, sim, se alimentar bem no seu CT e voltar para dormir em casa, para saber ali, para estar presente, né, com a esposa, com os filhos, com a família de um modo geral. Mas os atletas já estão habituados também a sair, a viajarem, a ficar fora, longe dos seus familiares. Mas eu me apego de novo ao fato de que, se você tem um CT de excelência, um centro de treinamento de primeiro mundo, você vai fazer no seu centro de treinamento. Você não ouve falar que o Palmeiras fez pré-temporada fora, você não ouve falar que o Atlético Mineiro fez pré-temporada fora, a não ser que, eu ia falar Flamengo, mas o Flamengo fez um período dessa pré-temporada desse ano nos Estados Unidos. Mas aí foi recebendo um cachê grande que acaba ajudando no orçamento. Mas não é como aconteceu com o Vasco, que foi a Montevidéu, gastou do seu próprio bolso, né, pagando passagem, hospedagem, alimentação, e o resultado foi pífio, péssimo. Nem acho que os jogadores estavam mal fisicamente, mas o resultado final foi horrível, porque você não pode ser eliminado de uma competição, ou da competição, única competição que o Vasco tem chance de ganhar. Se o Vasco, eu estou torcendo para que o Vasco ganhe a Copa do Brasil e calhe a minha boca e eu seja cancelado, né? Como fui hoje, né? Porque hoje o site da ESPN botou que eu falei que o Vasco é pior do que esse, do que aquele outro. Cancelamento não foi, mas eu estava com 945 mil seguidores, passei a ter 943. Porque, de novo, vou aqui repetir, a imprensa nunca coloca as coisas boas, só negativas. Não retiro, acho que o Vasco de hoje, é pior do que os maiores times, né, dos grandes centros, de São Paulo, Porto Alegre e Minas Gerais, e do Rio de Janeiro, né, que são os 4 maiores centros, e Bahia, porque Bahia, só que eles botaram errado lá, porque Bahia tem projeto esportivo, né, e conseguiu, com um dinheiro menor, com menor investimento, fazer um time mais forte e competitivo. Eu não tiro, né, ESPN, muito obrigado, mas falem a verdade, não sejam levianos como vocês foram hoje. Esse negócio também de título é impressionante. Eu já parei. Isso aí é um exercício que eu falo até aqui. Eu vou até falar para vocês, nossa audiência aqui, que vocês têm que fazer. Não acreditem em título de matéria. Leiam a matéria. Se a matéria for redigida por vídeos, assista ao vídeo. É muito importante isso também, porque o caça-clique, infelizmente, é o que dá dinheiro hoje, propaganda, etc. Eric Johnson, quero saber de você sobre esta
intertemporada. O Vasco vai fazer provavelmente mais uma intertemporada. Depois disso, eu quero saber o que você acha sobre isso. Vou falar também sobre amistosos, né? Que podem rolar aí no Vasco da Gama. Eu acho que tem que fazer amistosos. Esse negócio de intertemporada, pré-temporada, já foi. Nós já estamos no meio de um campeonato, no final de um campeonato, no meio de um outro, daqui a pouco começa um outro. Eu acho que o Vasco precisa jogar. Sobretudo, pelo menos uma ou dois amistosos por semana, porque é assim que vai ser o Campeonato Brasileiro. A gente tem que pensar já no Campeonato Brasileiro, e ainda assim, na Copa do Brasil, mas pode contundir, tudo pode, gente. Pode, inclusive, ser desclassificado de tudo. Então, sem treinamento, sem ensaio, eu não estreio. Eu preciso de ensaiar. Eu preciso ensaiar um espetáculo, eu preciso ensaiar uma cena para ela ser gravada. O jogador de futebol precisa de jogo. Não adianta treino. Só treinar não adianta. Tem que jogar. E mais do que jogar, gente, principalmente, é você ter a certeza absoluta. E é importante você ter a certeza absoluta de qual time que vai entrar em campo. Você, torcedor, e você, jogador. Porque isto também é uma perturbação. Isto também te traz uma insegurança como torcedor. Como torcedor, me traz uma insegurança ver que o Vasco vai ficar praticamente um mês sem ter um jogo oficial. Isso é muito ruim. É muito ruim. O Vasco precisa jogar. A gente precisa ver os jogadores jogando. Então, assim, fulano chegou agora e ainda não se adaptou. O outro fulano, cara, e os que já chegaram? Os que já estão um tempão? Precisa de jogo. Então, se nós temos São Januário lá, o campo, abre o treinamento para o torcedor poder ver o que está acontecendo de treino também. Porque é muito ruim, já que a gente não está fazendo absolutamente nada. Então, a proposta é, vamos abrir para os torcedores poderem assistir o treino. Para a gente poder incentivar, para a gente poder reclamar, para a gente poder apoiar. Porque o torcedor, ele, ultimamente, alguns anos para cá, vem ficando muito fora de tudo que está acontecendo. Aí é ingrato, é uma ingratidão muito grande. A gente só tem que ir para o estádio para torcer. A gente não viu nada. A gente não acompanhou o ensaio, a gente não acompanhou o treino. Entendeu? Eu, como torcedor, eu já acompanhei muitos treinos do Vasco. Eu vi muito coletivo, vi muito recreativo. Isso me emocionava, me entusiasmava para ir para o estádio, para o Maracanã, ou para mesmo São Januário, e torcer com vibração, porque eu tinha visto o treino. Eu vi jogadas ensaiadas. E aí é muito bacana quando você consegue acompanhar um treinamento e depois você vai para o estádio, vê o jogo e fala, cara, o cara fez certinho, cara, puta, quase, caramba. Isso motiva mais o torcedor. Então, eu acho que o Vasco hoje necessita de jogo, precisa jogar. E esse negócio de temporada, intertemporada, daqui a pouco vamos falar pré-temporada, isso é tudo para mim é uma palhaçada, precisa jogar. Você concorda, Edmundo? Teria que marcar alguns amistosos, inclusive o Vasco estava vendo com o próprio Corinthians aí, né, para fazer um amistoso, etc. Os clubes que saíram também dos seus estaduais, etc., até para não perder ritmo de jogo. Você acha que é um risco que não se pode tomar agora? Porque tem gente falando, pô, já lesionou, Jair e Paulinho, não vão ficar fazendo jogo sem precisar fazer. Tem gente que também pensa por esse lado. Mas, cara, não ter ritmo de jogo também é ruim, porque é quase um mês sem jogo, né, Edmundo? Não, eu acho que tem que jogar. Acho que tem que jogar, principalmente para readquirir autoconfiança. Mas eu vou entrar até na seara que você vai puxar depois, até para definir estilo de jogo, definir titularidade. Eu acho que tem que definir um time base. Quando você... o Ramon Dias já está pelo menos aí uns 10 meses no Vasco. Eu não sei exatamente quando ele chegou, mas ele já tem um trabalho. E não tem um time base, um estilo de jogo, não sabe se é melhor jogar com 3 zagueiros, se é melhor jogar com 2 zagueiros, mas eu acho que tem um time titular. Tem algumas peças não funcionam. A lateral direita está indefinido, né? A ponta direita está indefinido, o volante está indefinido, mas eu acho que para por aí. O resto, a maioria, né? O meia, o Galdamés vai ser titular, Payet vai ser titular, o Verratti vai ser titular, Lucas Piton, em qualquer formação, tá? Lucas Piton vai ser titular, João Vitor vai ser titular, o goleiro Léo Jardim nem se fala, Léo Pelé
readquiriu a posição de titular. Então, eu acho que há uma série de coisas que já estão definidas. Agora, é necessário você jogar. Você tem que estar em campo para uma série de coisas, principalmente autoconfiança. Fala, Ed. Você falou de 3 jogadores, por exemplo, são 3 posições que você me conhece há muitos anos, se eu sou lateral direito, como é o Paulo Henrique, estou jogando bem e, de repente, eu sou sacado, sem motivo nenhum, e coloco um jogador que não fez a metade ou que não fez nada, ou que até tivesse feito melhor do que eu, cara, isso não incomoda, não dá uma minada no grupo, porque eu, sinceramente, eu ia questionar o treinador. Eu ia falar, vem cá, desculpa, por quê? Eu preciso entender por quê. Ah, mas não está no contrato que você vai ser titular. Sim, mas eu tenho jogado como titular. Por que eu vou sair para entrar um cara contra aquele... Eu não consigo entender isso. Aí você fala do meio de campo, é a mesma coisa. Pô, por que eu? Aí você vai lá, é Adson, que é o titular, é o Cleiton, que acabou de chegar, que é o titular. Como é que é isso? Eu não estava jogando... Porque é a mesma coisa o Adson. Eu também ia reclamar. Eu ia falar, não, por que eu vou sair, cara? O Cleiton vai chegar porque ele treinou uma semana. Eu tenho jogado. Nem uma semana. Não, acho que 3 dias, velho. Porra, 3 dias. Então, por que eu vou sair? Você entendeu? Eu ia ser um problema. Eu ia ser um problema no grupo. Porque eu não ia aceitar passivamente. Porque eu não gosto de ser reserva. Eu gosto de ser titular. Eu ia falar com o professor com maior educação. Eu ia falar, professor, cacete. Eu ia falar com o treinador, o senhor me perdoe, mas eu preciso só entender o que me falta para titularidade. Porque o Piton o senhor não mexe, porque é titular. Né? O Léo Pelé ganhou a titularidade. Ele tinha perdido, depois ele voltou a ganhar. O que eu fiz de errado para eu perder? Eu preciso entender para eu melhorar. O que é? Isso existe, Edmundo? Não, existe, mas tem muito a ver com nacionalidade. O brasileiro quer jogar de qualquer jeito. Em outros países, jogar é o de menos. Aquilo ali é apenas uma profissão. O cara está preocupado só com o salário dele no final do mês. E aí ele não quer se expor, não quer brigar com o treinador. E acho que o treinador, o Ramon Dias, também tem essa mentalidade de achar que deve trocar os jogadores. Mas eu acho que é mais fácil trocar quando o time está bem, quando o time está ganhando, sabe? Aí você troca uma peça por outra, mas não muda o seu estilo de jogo. Eu acho até que é natural. Agora, também pode ser por desgaste, pode ser por esquema de jogo. Nesse último jogo, para mim ficou muito nítido a entrada do Rojas, por exemplo, que jogou na lateral direita, foi porque ele queria fazer uma linha de 4, não queria que o lateral, principalmente o direito, avançasse muito, porque por aquele lado ali tinha o Bill, que acabou sendo o jogador decisivo, que fez o gol, que eliminou o Vasco. Então, assim, eu concordo com você e acho que o jogador de personalidade deve chegar ao técnico e perguntar, e conversar, e dialogar, para que tenha uma explicação. Mas os jogadores de hoje, a maioria deles sentam no contrato, tanto que as entrevistas, ninguém fica mais puto porque foi eliminado. Ninguém fica mais chateado porque perdeu um jogo. Né? Isso está cada vez mais comum. Acho até que os jogadores aprenderam a não dar arma para os jornalistas, né? Mas, de um modo geral, o cara não fica nem chateado. Trabalhar para o próximo jogo. Nós tentamos, não deu. Mas... Media training, né? Media training. É mais ou menos isso. Mas isso, como é que é, Eric? Eu não sei, acho que isso aí os atores falam muito, que a boca expressa o que o corpo sente, ou sei lá, alguma coisa parecida com isso, que eles falam o que fazem, entendeu? Se você desse esse tipo de declaração, mas ficasse puto pra caralho porque perdeu, se dedicando, correndo, dando porrada que eu digo, não levem pro lado agressivo, não. Entendi. Faz uma chegada, porque se o Medel desse uma chegada no Iago,
Ele não teria passado a bola para o Carlinho, que passou para o Bill, e o Bill facilmente tinha feito o gol. Só estou falando de um retrato do último jogo, sabe? Que de vez em quando tem um espírito de Edmundo, de Felipe Melo, enfim, de jogadores que chegavam ali, que sentem a derrota e dá-lhe uma chegada. A falta, ela faz parte do jogo, gente. Você não pode extrapolar a ponto que o árbitro entenda que seja para expulsão. Que com uma expulsão desnecessária, você pode ser expulso e prejudicar a tua equipe. Mas, de um modo geral, faz parte do jogo. Quantas faltas a gente vê que o árbitro não dá cartão e outras que não deveria dar cartão, ele dá. Então, deixa a interpretação para o outro lado, mas interrompe a principal jogada do time adversário, que se sair o gol, você vai ser eliminado. Mas nem isso eu vejo. Ninguém deu uma... Energia, você acha? Energia, Oi? Tipo, do jogador? Falta aquela energia dos jogadores na hora de falar, mais personalidade? Falta, ninguém falou. Quem deu entrevista do Vasco? Ninguém. Eu não me lembro de alguém ter dado... Pelé. Hã? Normalmente o Léo Pelé fala mais, né? Um pouquinho mais. Mas essa semana, pós-eliminação, pós-eliminação. Provavelmente, não tenho certeza do que eu vou dizer, mas provavelmente tiveram folga. Não acho que está errado, não, tá, Gui? Mas provavelmente também ninguém falou porque tiveram folga, já que nós vamos jogar daqui a 28 dias. Eu vou dar 3 dias de folga, 4 dias de folgas para o jogador, para ele dar uma esfriada na cabeça. Eu acho justo, tá? Não acho que seja que você tem que ser punido, não, porque foi eliminado. Porque são profissionais e tem que fazer sempre o melhor. Mas provavelmente não falaram por isso, porque estavam de folga. Né? Mas agora, na volta, tem que explicar o que aconteceu. O que aconteceu para vocês serem eliminados para um time que tem um orçamento 1 milhão de vezes menor do que o do Vasco da Gama, né? Que foi um exemplo. Não que eu fiquei contente, não. Eu acho que o goleiro Fabrício merece ter carro, casa, merece tudo. E estou torcendo para que ele consiga essas coisas no futuro. Mas é um tapa na cara, de mão de pelica. Ele ir embora de metrô. Não sei se você viu isso, Eri. Mas é um tapa na cara de luva de pelica. Mas porque ele ainda está atrás do estrelato, do salário grande. E acho que ele vai conseguir, porque ele tem muita capacidade para isso. Não sei a idade dele, mas acho que ele tem muita capacidade para isso. Mas e o outro, que foi embora de carrão, que ganha 1,5 milhão por mês? Nada contra, não sou contra ninguém ganhar nada. Mas esse que ganha 1,5 milhão por mês, ele não tinha que, pelo menos, ficar puto? Por quê? Porque só a instituição foi prejudicada com essa eliminação. Fora vexame, fora os atletas, as empresas terem mais dificuldade agora de estampar o patrocínio master na camisa do Vasco, fora a renda de domingo, né, do primeiro jogo da final, que seria 100% do Vasco. Cara, tem um monte de prejuízo que eu acho que tem que ter uma cobrança. Tem que ter alguém que chame a atenção desse grupo. Gente, perder tudo bem, mas não correr, não se dedicar, aí eu não concordo. Tá aí a foto aí dele, do Fabrício, goleiro Fabrício. Deixa eu ver se o pessoal falou até sobre a idade dele. Eu não achei aqui. Pra você ter uma ideia, ele não tem nem o LinkedIn dele aqui. LinkedIn, não, desculpa, o Wikipédia dele, né? Falando sobre a idade dele.